Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Olivia Kalicinski, eu sou artista visual e ceramista. Tenho um ateliê chamado Ateliê Kali, que vocês podem procurar a página no Instagram aqui embaixo, onde eu compartilho um pouco mais do meu ateliê de cerâmica, dos meus trabalhos de arte visual e também na minha vida. E por ali eu tenho recebido muitas perguntas, muitas dúvidas, curiosidades sobre os meus processos. Então, aproveitei para vir aqui compartilhar com vocês um pouco mais sobre eles. Hoje eu vim compartilhar com vocês o processo de esmaltação dessa caneca aqui, que foi uma das últimas que eu fiz e particularmente adorei o resultado. Qualquer dúvida que vocês tenham do processo que eu apresentar, ou então qualquer outra dúvida dentro desse tema, vocês fiquem à vontade para escrever aqui no comentário, ou então me seguir no Instagram e me escrever por lá. Bora esmaltar? Nessa etapa do processo, as peças elas já estão biscoitadas, ou seja, elas já passaram por uma primeira queima, que é a queima que vai aqui no meu ateliê até 1050 graus. Mas essa temperatura ela varia muito de ateliê para ateliê e também de massa cerâmica para massa cerâmica que você está usando. É o momento que você faz assim os últimos ajustes dentro dessa forma, ou seja, a hora de lixar. Então, se você tiver algum ressaltozinho, alguma coisinha que saia do padrão liso que você quer alcançar, porque talvez você também não queira, né? Então, a gente tem que entender, é uma necessidade ou não? Se for, a gente vem e lixa. Eu consigo ver aqui que eu tenho aqui umas marquinhas que eu gostaria de tirar. Então, se a sua intenção é ter uma peça super lisa, busca esse alisado antes da primeira queima, porque depois da primeira queima a peça vai ficando muito dura, né? Então vai ficando mais difícil de você conseguir alcançar esse efeito de textura. Vocês vão perceber que existem vários tipos de lixa e cada uma delas tem um número. Hoje eu estou usando aqui uma lixa 220. Quanto maior esse número, mais fina é a lixa e menos arranhada a peça vai ficar. Então, se você tiver pedaços muito grandes de uma peça que ficou com um acabamento ruim, o ideal é você começar com uma lixa com uma numeração mais baixa, tipo uma lixa, sei lá, 180, e depois você ir subindo até uma lixa mais fina, como a lixa 220. Acabando de lixar, é super importante que a gente passe uma esponja úmida na nossa peça, para tirar aquele pó e também ter uma melhor aderência do esmalte. Prontinho. Vocês vão observar que o processo de esmaltação ele é super rápido. O que demora mesmo é você preparar a peça para esse momento. Aonde a peça está em contato com a prateleira do forno, ela não pode ter esmalte, senão ela vai grudar. Então, para isso, existem várias formas de você fazer esse isolamento. Existem ceras próprias, né, que você pode comprar pela internet, em várias lojas você encontra. Você também pode usar a famosa fita crepe, que é o que a gente vai usar aqui hoje, e também uma mistura de vaselina com thinner. Uma coisa importante para falar sobre essa mistura de vaselina sólida com o thinner é que se você encostar com essa mistura em alguma parte da peça que você queira pintar, ela não vai pintar. Então, é importante você ser uma pessoa extremamente cuidadosa se essa for a forma que você escolheu de isolar as suas peças. Hoje, eu vou isolar as minhas peças com fita crepe. Que você deixe pelo menos meio centímetro, 1 centímetro de espaço entre a parede da peça e o fundo dela. Por que que a gente precisa tomar esse cuidado? Vários esmaltes têm uma característica de escorrer. E quando você coloca a pintura muito rente à base, se ele escorrer, ele vai grudar na prateleira. Então, por isso, como uma medida de segurança, a gente coloca aqui esse meio centímetrozinho para garantir que, caso escorra, não grude. E eu vou finalizar aqui o isolamento da base
com mais um pouco de fita crepe, porque hoje a gente vai esmaltar mergulhando a peça. Estamos prontos para começar a esmaltar a nossa primeira peça. Mas antes, ainda precisamos fazer uma última coisa, que é misturar e misturar e misturar o nosso esmalte. Por que a gente precisa misturar tanto o nosso esmalte? Porque o esmalte, ele não dilui na água. As partículas dele ficam em suspensão. Então, é muito natural que, se você deixa de usar o esmalte durante, por exemplo, 20 minutos, ele já comece a decantar. Caso você esmalte a sua peça sem misturar ele bem, você com certeza vai encontrar problemas no caminho. Então aqui, a gente se dedica e fica um tempão. E olha que eu já misturei esse esmalte hoje. Depois de muitos minutos aqui, finalmente terminei. Tenho certeza que não tem mais nada grudado no fundo. E agora eu vou transferir um pouco desse esmalte aqui para dentro de um outro recipiente para ficar mais fácil de eu fazer a esmaltação por banho, que é a esmaltação da parte de dentro. Sempre que a gente for esmaltar na cerâmica, o indicado é esmaltar a parte de dentro primeiro, para depois você esmaltar, então, a parte de fora. Para essa peça aqui, a gente usa 2 esmaltes diferentes. Então, esse daqui é só o primeiro, que é a parte de dentro e a primeira faixa da caneca. Vou dar uma misturada aqui só para garantir. A gente joga o esmalte aqui dentro. E a verdade é que esse momento aqui, ele é muito intuitivo e normalmente as pessoas falam para você contar até 10. Mas uma coisa que eu acho que é importante de falar para vocês é a seguinte. Pera aí que eu vou colocar ele ali no balde e já volto. Então você observar a espessura da camada de esmalte que ficou dentro do seu copo. E como que a gente consegue fazer isso? Com uma agulhinha. Você vai pegar a sua agulhinha e vai fazer um pequeno furo na parede da sua peça. Então, eu diria que uma espessura de mais ou menos 1 milímetro é uma espessura legal. É uma espessura que dá segurança, ela não pode ficar aguada e ela também não pode ficar muito grossa. Quando a gente faz uma camada muito grossa, o risco de escorrer é enorme. E além disso, de não ficar um acabamento muito legal. Como a minha peça ela é esmaltada uma faixa na parte de cima, eu vou fazer o mesmo processo, virando essa peça e mergulhando ela um pouquinho. Deu uma leve sujadinha aqui, então eu vou passar essa esponja para tirar, uma esponja úmida, para tirar a sujeirinha que ficou e também para tirar esse escorrido. Por quê? Dependendo do esmalte, essa sobreposição vai fazer com que esse escorrido aqui apareça. Se você quiser que ele apareça, tudo bem. Mas se você não quiser, você pode pegar uma esponja e passar, uma esponja úmida, e passar para tirar. Estamos preparados para mergulhar a nossa caneca de cabeça para baixo. E aqui a gente vai fazer a mesma contagem até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, eu acho que ficou ainda um pouco aguado, então eu vou fazer de novo. Eu só vou esperar um pouquinho para secar. Vocês vão ver que ela seca também muito rápido. Por quê? Porque a peça biscoitada ainda absorve muito a água, ela absorve muita umidade. Então, quando você faz essa pintura, quando você faz essa esmaltação, rapidinho a peça absorve a água e aqui fora, fica pronta para você esmaltar de novo. Coloquei lá, só que agora eu não vou esperar 10. Vou esperar só um pouquinho. Senão pode ficar muito grossa. E é isso. A experiência do ateliê e os erros e os acertos são o que vão fazer com que você aprenda ainda mais, muito mais do que eu te falando aqui.
Aqui eu tô te dando um caminho, mas a sua experimentação vai fazer com que você entenda cada vez melhor o processo. A gente deixa escorrer. Toda vez que a gente for esmaltar, a gente vai ter que passar por bons e bons minutos misturando o esmalte. É claro que existem outras formas, né? Você pode ter uma furadeira, um mixer, que facilita bastante nesse momento do processo. Agora sim, bem misturado, eu vou colocar um pouquinho desse esmalte aqui dentro desse recipiente, para então eu poder esmaltar a parte de baixo da minha caneca. Nesse momento, a gente vai pegar a peça por dentro. Então, para isso, ela precisa estar bem sequinha. Mergulha ela dessa maneira, contando aqueles 10 segundos. Como eu não quero um efeito muito reto, eu tô dando essas inclinadas, mas tudo depende de qual efeito que você quer. O ideal é que a gente espere 1, 2, 3 dias. Vai depender do clima, né? Se tá seco, se tá úmido, se tá calor, se tá frio, para que a peça fique com menos umidade, ou seja, para que toda a água que ela absorveu para o esmalte ficar grudado nela, evapore e aí sim tenha a melhor queima que a gente puder. Esse esmalte que eu coloquei aqui, eu vou devolver para a garrafa com o funil e vai voltar a ser usado em várias outras peças, inclusive várias outras canecas dessa daqui que eu tenho para esmaltar. Já grudou. Agora a gente pode, com muito cuidado, tirar a nossa fita crepe. E a nossa peça está pronta. Vou mostrar para vocês de pertinho o resultado final. Espero que vocês gostem, que continuem acompanhando os vídeos aqui do canal. Muito obrigada pelo tempo de vocês e até a próxima!